Olá pessoal, eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Software Embarcado para os cursos de Engenharia Elétrica. No vídeo de hoje estudaremos sobre gerenciamento de tempo em sistemas operacionais de tempo real. Em sistemas de tempo real, geralmente as tarefas executam ações que dependem de um delay ou de um timeout, né? Já vimos vários exemplos em que é necessário solicitar um delay para que a tarefa vá para o estado block e espere por um determinado intervalo de tempo, e também onde é necessária a utilização de um timeout, a espera de um determinado semáforo ou a espera de uma mensagem numa fila, entre outros exemplos que já vimos. Os sistemas operacionais de tempo real, também, quando utilizam o escalonamento round robin, precisam realizar trocas de contexto periodicamente e necessitam de uma base de tempo. Além dessas, diversas outras funções que necessitam de temporização podem ser citadas, como atualização de displays, leitura de sensores, protocolos de comunicação, debouncing de chaves mecânicas, entre outras. Um sistema embarcado geralmente utiliza dois tipos de temporizadores. Os temporizadores hard, conhecidos como hard timers. Esses temporizadores são derivados do periférico de timer do microprocessador, ou seja, eu tenho um periférico em hardware que vai realizar a contagem de tempo para mim. E interrompem o processador quando o valor de tempo pré-determinado expira. Então eu vou programar o meu timer para gerar uma interrupção a cada 1 milissegundo. Então, a cada intervalo de tempo de 1 milissegundo, o processador vai ser interrompido pelo periférico. Existem também os temporizadores soft, os soft timers, que são eventos de software agendados por um serviço do kernel e permitem o agendamento eficiente de eventos quando não há necessidade de alta precisão. Vamos ver mais adiante que os temporizadores do tipo hard fornecem maior precisão na contagem de tempo, enquanto os temporizadores do tipo soft não possuem tanta precisão. Então, como falamos no slide anterior, o temporizador do tipo hard é um periférico do microprocessador. Então, é um hardware dedicado para a contagem do tempo que independe da CPU. Ele possui um contador, representado aqui nesse bloco do meio, que é alimentado por um clock que é derivado do clock principal do meu sistema. Esse clock principal, então, ele passa por um divisor que gera a frequência de clock para o contador, né? Esses parâmetros do divisor e os valores de contagem, eles podem ser programados, né? A gente configura o periférico do temporizador para gerar as interrupções no intervalo de tempo que a gente quer. E aí, através da comparação do valor do contador com o valor de referência que a gente programou, o periférico gera uma interrupção a cada vez que o valor de contagem atinge esse valor de comparação. Então, ele gera uma interrupção e reinicia o contador para contar o próximo intervalo de tempo. Como característica, os temporizadores do tipo hard apresentam boa precisão na contagem do tempo, na casa dos microsegundos. Nem todas as aplicações exigem agendamentos na ordem dos microsegundos. Em muitos casos, uma resolução na ordem de milissegundos já é suficiente. Outro fato é que, quando o número de temporizadores necessários para a nossa aplicação exceder o número de temporizadores disponíveis em hardware, a utilização de temporizadores soft é uma alternativa viável. Essa funcionalidade geralmente é disponibilizada pelos sistemas operacionais de tempo real. Então, eu vou ter funções na API do meu sistema operacional que implementam a funcionalidade de temporizadores soft. Outra razão para a utilização dos temporizadores soft é a redução do overhead causado pelas interrupções. Já vimos anteriormente que toda vez que ocorre uma interrupção, é necessário todo um tratamento de baixo nível que faça possível que o programa recupere a sua execução normal
após o tratamento dessa interrupção. Esse tratamento de baixo nível, ele não está envolvido com a funcionalidade ou com o tratamento do evento gerado por essa interrupção. Ele é um trabalho extra. Então, quando a frequência de ocorrência das interrupções aumenta, eu vou ter esse trabalho, entre aspas, desperdiçado também aumentado. E isso a gente chama de um overhead, né? Ou seja, eu estou realizando um processamento ali que é necessário, mas que não está relacionado diretamente com o evento que eu estou tratando. A implementação de temporizadores soft necessita de uma base de tempo obtida através de um temporizador hard. Essa base de tempo é conhecida como marca de tempo, ou TIC, utilizada pelo sistema operacional para gerenciar todos os eventos que necessitam de temporização, inclusive o escalonamento das tarefas. A escolha do valor da marca de tempo é importante. Períodos muito curtos, normalmente de 10 microsegundos a 1 milissegundo, podem causar overhead computacional, porque em cada marca de tempo o kernel precisa entrar em ação para fazer o gerenciamento da nossa aplicação. Normalmente, utiliza-se valores entre 1 milissegundo e 100 milissegundos. Mais para frente, nós vamos voltar com um pouco mais de detalhes sobre a escolha da periodicidade da marca de tempo. E aí, pessoal, como a marca de tempo está relacionada com o temporizador hard, a cada intervalo de marca de tempo, o periférico gera uma interrupção para o nosso processador. E o serviço de interrupção relacionado com a marca de tempo deve realizar as seguintes funções: atualizar o relógio do sistema, tanto o tempo absoluto quanto o tempo decorrido desde a inicialização do sistema, anunciar uma nova marca de tempo, que será utilizada pelo escalonador e pelos serviços de temporização do kernel, reconhecer e retornar da interrupção, né? Retomar a execução normal, o fluxo normal de execução da nossa aplicação. A precisão dos temporizadores soft está atrelada à marca de tempo. Então, por exemplo, se a minha marca de tempo tem um período de 1 milissegundo, o contador do temporizador soft vai realizar a sua contagem com essa periodicidade. Então, 10 contagens do temporizador soft vai representar 10 milissegundos, por exemplo. O limite para o número de temporizadores soft é imposto pelo tempo de processamento e pela quantidade de memória disponível do nosso sistema. Quanto mais temporizadores soft eu tenho, mais tempo eu vou gastar para gerenciá-los. E da mesma maneira, quanto mais temporizadores soft eu tenho, mais memória eu vou precisar utilizar para armazenar os valores de contagem, os valores de timeout. Então, a gente tem que trabalhar com os recursos disponíveis do nosso sistema. Os serviços de gerenciamento dos temporizadores soft, eles são disponibilizados pelo kernel do sistema operacional. Geralmente, os kernels disponibilizam os seguintes serviços: configuração da marca de tempo, serviços de atraso, delay para tarefas e estouro, timeout na chamada de outros serviços, como espera em semáforos, espera de mensagens em filas, configuração e leitura do relógio do sistema e leitura do tempo que o sistema está ativo, denominado uptime. A cada marca de tempo, um contador do sistema, denominado aqui de CNT, é incrementado. E aqui temos um exemplo considerando uma marca de tempo de 1 milissegundo. E a gente vai ver que a gente pode ter vários temporizadores soft trabalhando paralelamente. Por exemplo, aqui na marca de tempo de 10 milissegundos foi ativado um temporizador soft para 20 milissegundos. O valor do contador era 5.000. Então, após 20 marcas de tempo, ou seja, 20 milissegundos, esse temporizador que foi ativado aqui aos 10 milissegundos, ele estoura e sinaliza para a nossa aplicação que aquele intervalo de tempo já se esgotou. Só que antes desse temporizador estourar, outro temporizador foi ativado, aqui na marca de 20 milissegundos.
O período desse temporizador aqui é 40 milissegundos. Então, lá na marca de 60 milissegundos, esse temporizador aqui vai estourar. E percebam que a cada marca de tempo, né, a cada 1 milissegundo, esse contador ele vai ser incrementado. Então, daqui da marca de 10 para a marca de 20 milissegundos, o contador saiu do valor 5.000 até o valor 5.010. Então, pessoal, aqui a gente teve dois temporizadores funcionando paralelamente, mas eu poderia ter outros. Um problema que pode ocorrer é que o contador do sistema, denominado CNT, possui um limite máximo de contagem. Por exemplo, se a variável utilizada for uma variável de 16 bits, esse limite é 65.535, né? E se ele tem um limite, ele pode e em algum momento vai estourar. Esse estouro ele deve ser considerado pelo serviço do kernel responsável por gerenciar o temporizador soft. Então nós temos aqui o mesmo exemplo de dois timers visto anteriormente, porém, no instante em que o timer de 20 milissegundos foi ativado, o contador valia 65.500. No instante que o timer de 40 milissegundos foi ativado, ele valia 65.510. Em 65.520, o timer de 20 milissegundos estourou. O timer de 40 milissegundos, ele vai estourar só lá na frente. Porém, nesse instante aqui, ó, o contador ele chegou a 65.535 e voltou a zero. Então, quando for a hora do timer de 40 milissegundos estourar, o contador vai estar valendo 15. Então, o serviço do kernel que gerencia os temporizadores precisa estar ligado nesse comportamento do contador que pode estourar e saber que, se o contador estourar, alguma lógica tem que ser implementada de forma que o timer que já estava programado, ele continue com o seu período certinho, de 40 milissegundos. Então, é um trabalho aí que o sistema operacional também já disponibiliza para a gente, né? Os serviços de gerenciamento de temporização, eles já são capazes de lidar com esse comportamento do contador. Quando uma tarefa utiliza um temporizador por meio de um delay ou timeout, a mesma é colocada no estado blocked, né? Então, se a task solicita um delay de 200 milissegundos, o kernel pega ela, coloca ela no estado blocked durante esse intervalo para que outras tarefas possam executar, né? Então, uma tarefa ela nunca vai utilizar mais de um temporizador soft simultaneamente, porque se ela solicitou aquele delay, ela vai estar no estado blocked e não vai poder solicitar nenhum outro. Se ela tentou adquirir um semáforo que estava disponível e foi para o estado blocked com um timeout, ela não pode fazer mais nenhuma solicitação, porque ela vai estar bloqueada. Existe um limite de tempo máximo para um temporizador imposto pelo estouro do contador do sistema. Então, no caso anterior, se o nosso contador conta no máximo 65.535 vezes, o maior intervalo de tempo que eu consigo programar num temporizador soft vai ser 65.535 milissegundos. E o esforço computacional necessário para gerenciar os temporizadores dependerá do número de temporizadores ativos num determinado momento. Por quê? Porque se eu tenho apenas um temporizador ativo, a cada marca de tempo eu preciso verificar se aquele temporizador já estourou. Se eu tenho dois, a cada marca de tempo eu preciso verificar se os dois temporizadores já estouraram. E assim vai. Então, quanto mais temporizadores ativos, mais trabalho eu vou ter para gerenciá-los. Então, vimos que os temporizadores soft eles dependem da marca de tempo e que o contador do sistema ele é incrementado a cada marca de tempo. E a cada marca de tempo eu preciso também verificar o timeout de todos os temporizadores ativos. O gerenciamento, então, dos temporizadores soft, ele passa por dois momentos. A inclusão de um novo temporizador. Então, eu já tinha algumas tasks esperando um delay no estado blocked, por exemplo, e uma nova task solicitou um delay.
Então eu vou precisar de um novo temporizador soft para controlar o delay daquela task. Então, esse novo temporizador vai ter que ser incluído na lista, né? O valor de estouro ou o valor do contador do sistema para o qual aquele temporizador vai estourar tem que ser incluído numa lista. E o segundo momento é o teste para determinar quais tempos foram atingidos. Então, a cada marca de tempo, eu tenho algumas tasks no estado blocked esperando um delay e eu preciso conferir se naquela determinada marca de tempo alguma ou algumas tasks atingiram o delay para que eu possa liberá-las. Existem formas de realizar essa implementação e nós vamos destacar aqui 3 delas. A primeira é a utilização do próprio Task Control Block. Então, quando aquela determinada task solicita um delay ou tenta adquirir um semáforo indisponível e vai se bloquear com o timeout, o kernel escreve no Task Control Block o valor do contador para o estouro daquele delay. Essa implementação não é muito eficiente, porque a cada marca de tempo, o kernel precisa conferir o Task Control Block de todas as tasks do sistema. Então, é uma implementação bastante custosa. Outra forma é criar uma lista de tarefas esperando por eventos temporais. Essa lista ordenada por ordem de chegada. Então, a primeira task foi para o estado blocked, eu salvo numa lista o valor do timeout daquela task. Outra task foi, eu salvo na segunda posição da lista o timeout daquela segunda task. Esse é um gerenciamento rápido na hora de salvar os timeouts na lista. Porém, a segunda task que chegou na lista, ela pode ter um timeout que vai ocorrer primeiro do que a primeira. Então, na hora de conferir todos os timeouts, eu preciso conferir a lista inteira. Então, eu tenho uma implementação eficiente na hora de incluir um novo temporizador na lista, mas eu tenho um gasto computacional maior na hora de checar todos os timeouts. Uma outra possibilidade é criar uma lista de tarefas ordenada por ordem de temporização. Então, se eu já tenho uma tarefa nessa lista e vou incluir outra, eu vou checar. O timeout dessa segunda tarefa vai ocorrer primeiro ou depois do timeout da tarefa que já está na lista? Se for depois, eu coloco essa nova tarefa na segunda posição. Se for primeiro, eu troco e coloco a segunda tarefa na primeira posição da lista e a tarefa que já estava na lista eu passo para a segunda posição. Com isso, a cada marca de tempo, eu checo o timeout da primeira posição da lista. Se aquele timeout não estourou ainda, eu não preciso conferir os outros. Então, eu tenho agora essa etapa de conferência dos timeouts mais eficiente. Porém, para inserir uma nova tarefa na lista, eu preciso avaliar todos os timeouts e ordenar a lista em ordem de temporização. Então, eu vou ter um processamento mais custoso. Então, a segunda e a terceira opção, elas são semelhantes. O que muda é que, para uma delas, eu vou ter mais eficiência na hora de incluir tarefas na lista e para outra, eu vou ter mais eficiência na hora de avaliar o timeout de todas as tarefas. Os delays e os timeouts são serviços essenciais em sistemas operacionais de tempo real, porém podem não ser suficientes. Uma forma mais econômica e modular para realizar funções periódicas consiste em utilizar temporizadores soft que permitem a execução de callbacks. E dessa forma é possível garantir que a execução da função é realizada quando ocorre o estouro do temporizador. Pensa no caso de uma task que solicita um delay. Quando aquele delay expira, eu não tenho garantia de que aquela task vai retornar para o estado running e executar a sua função. Por quê? O kernel vai avaliar se aquela task é a task de maior prioridade no momento que ela sair do estado blocked. Se ela não for, ela vai ter que ir para o estado ready e esperar a sua vez de executar. Com a utilização de callbacks, não. Quando eu programo um evento e o temporizador estoura, ele chama uma determinada função e essa função vai ser executada. Então, aí que está a diferença, né? Utilizando
o recurso dos callbacks, a gente tem garantia de que a execução da funcionalidade que a gente deseja, ela será realizada quando ocorrer o estouro do tempo do processador. Aqui temos uma definição de callback que vai ficar um pouco mais clara quando fizermos algum exemplo prático. Callback é uma função que é passada por referência para outra função, sendo que esta última realizará a chamada de volta, callback, daquela primeira em momento futuro. Ou seja, eu vou utilizar uma função para programar um evento. Como argumento dessa função, eu passo o ponteiro para uma outra função. Quando esse evento ocorrer, essa função que eu passei como ponteiro vai ser chamada e vai ser executada no estouro do temporizador. A cada marca de tempo, os temporizadores são incrementados, e quando algum atinge o seu valor de referência, o callback deve ser chamado. Se o gerenciamento for feito dentro da rotina de tratamento de interrupção, pode ocorrer atraso no atendimento de outras interrupções ou tarefas de alta prioridade. É o exemplo que temos aqui, ó. A gente tem uma tarefa de alta prioridade que precisa ser executada, mas ocorreu a interrupção do temporizador hard do nosso sistema, ou seja, bateu uma marca de tempo. Então, dentre outras coisas, no atendimento a essa interrupção, na rotina de tratamento dessa interrupção, a gente precisa fazer o gerenciamento dos temporizadores soft. Portanto, vamos gastar um tempo extra aqui dentro dessa rotina de tratamento de interrupção, impedindo que as tasks do nosso sistema sejam executadas. Portanto, vamos observar aqui esse atraso. Muitos sistemas operacionais de tempo real utilizam uma tarefa dedicada para o gerenciamento dos temporizadores. Então, temos aqui o mesmo caso, uma task de alta prioridade que precisa ser executada. A interrupção do timer hard aconteceu. Aqui está a rotina de tratamento dessa interrupção e ela vai tratar e vai sinalizar de alguma maneira para a tarefa dedicada de gerenciamento dos temporizadores soft para que esse tratamento seja feito posteriormente. Quando essa rotina de tratamento de interrupção se encerra, a task de alta prioridade vai poder executar, já que ela tem uma prioridade maior, o evento que ela precisa tratar é mais urgente, e depois a task de gerenciamento de temporização vai poder fazer todo o tratamento dos temporizadores soft. Por mais que esse gerenciamento seja feito por uma tarefa dedicada, é necessário aplicar técnicas eficientes, tanto com relação ao tempo de processamento quanto com a utilização de memória. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para fazer isso. Vamos exemplificar aqui com 3 das comumente utilizadas. São elas as listas ordenadas, inclusive é a técnica que o FreeRTOS utiliza, a roda de sincronismo e o heap binário. O gerenciamento por listas ordenadas é feito de tal maneira que a lista é mantida de forma que o primeiro temporizador a expirar ocupa sempre a primeira posição da lista. Como a cada marca de tempo a comparação é realizada apenas com o primeiro elemento da lista, o tempo de processamento é constante. Porém, para se inserir um novo temporizador na lista, é necessário ordená-la novamente. E o tempo vai depender do tamanho da lista. Então, recapitulando lá de trás, a gente tem 2 etapas no gerenciamento de temporizadores soft, que é a comparação do valor dos temporizadores ativos com o contador do sistema e a inserção de novos temporizadores na lista. Utilizando listas ordenadas, a gente consegue fazer a comparação de forma eficiente, porque a gente precisa comparar apenas o primeiro elemento da lista, mas a inserção de novos elementos ela vai depender do tamanho da lista, visto que a gente precisa sempre reordená-la. A roda de sincronismo consiste em um buffer circular de N posições, e cada posição contém um ponteiro para uma lista de temporizadores. Cada dente dessa roda, ou seja, cada posição do buffer, corresponde a um instante de tempo discreto, e a cada execução, a marcação de tempo atual ela é movida para a próxima posição.
e quando chega na última posição, ela retorna para a primeira, como é a operação de um buffer circular. Então, pessoal, temos aqui à direita o exemplo de uma roda de sincronismo de 8 posições. Cada posição contém um ponteiro para uma lista de temporizadores que vão estar associados àquela determinada posição. E a gente tem sempre a marcação do instante de tempo atual. Por exemplo, a gente está aqui com o instante de tempo atual na 5ª posição da lista. Então, se eu quero adicionar aqui um temporizador para daqui a 2 marcas de tempo, esse temporizador precisa ser inserido na posição 7. Aqui é a posição atual, 1, 2. Então, o temporizador vai ser inserido aqui nessa lista 7. Se eu estou na posição atual de tempo 5 e quero inserir um temporizador para daqui a 4 marcas de tempo, ele tem que ser inserido na posição 2. Por quê? Como o buffer é circular, a posição 6 é o tempo atual mais 1, a 7 é o tempo atual mais 2, aí circula, a 0 é o tempo atual mais 3, a 1 é o tempo atual mais 4. Então, para calcular a posição de inserção de um novo temporizador, a gente deve utilizar a aritmética modular, que vai determinar isso. Quando a gente chega no final da lista, a gente tem que retornar para o início dessa lista. Uma implementação simples dessa lista seria em que cada posição dela conteria apenas um temporizador, porém, para reduzir o tamanho da lista, implementações práticas permitem temporizadores na mesma posição. Só que esses temporizadores não vão ter o mesmo instante de disparo. Eles vão estar separados pelo tempo de uma volta inteira. Então, por exemplo, se eu estou aqui no tempo atual igual a 5, na posição 7, eu posso inserir temporizadores para a marca de tempo t mais 2 ou t mais 2 mais uma volta ou t mais 2 mais 2 voltas. Então, os temporizadores pertencentes à mesma lista possuem intervalos diferentes entre eles em números inteiros de voltas dessa roda. Essa lista pode ser ordenada ou não, e aí os detalhes de implementação dessas listas são os mesmos que a gente viu no exemplo anterior. Outra maneira é utilizar o heap binário. Estruturas de dados como árvores ou heaps binários possuem algoritmos eficientes para inserção ordenada. Alguns sistemas operacionais de tempo real utilizam um heap binário mínimo para gerenciar os temporizadores. Aqui nós temos um exemplo desse heap binário mínimo. Ele é uma árvore binária, ou seja, cada nó dessa árvore ramifica para 2 outros nós e ela precisa satisfazer as seguintes condições: ser uma árvore binária completa e que todos os nós possuem um dado menor ou igual aos respectivos filhos. Então, esse nó aqui ele possui o valor 3. Os filhos dele devem possuir valores maiores ou igual a 3. Aqui a gente pode ver, ó, esse aqui tem valor 3, ele ramifica para um nó de valor 4 e outro de valor 7. Esse aqui de valor 7 ramifica para um de valor 11 e um de valor 8. Como sempre o nó raiz é o nó de menor valor, na hora de comparar o timeout de todos os temporizadores soft, ele vai ser sempre o temporizador que vai ser retirado, porque ele que vai estourar primeiro. A partir do momento que esse nó aqui é retirado, o heap precisa ser reordenado. Agora, para a inserção de algum nó nesse heap, ou seja, para a inserção de um novo temporizador, ele deve ser sempre inserido ao final do heap, em um nó folha, onde não tem ramificação. E, a partir desse nó, o heap também precisa ser reordenado. E aí, como dito anteriormente, a gente conta com algoritmos eficientes para fazer esse reordenamento. Aqui nós temos uma tabela de comparação entre os métodos de gerenciamento de temporizadores soft vistos anteriormente. Na primeira coluna a gente tem cada um dos métodos, né? Lista não ordenada, lista ordenada, roda de sincronismo com listas ordenadas, roda de sincronismo com listas não ordenadas e o heap binário mínimo. E a gente tem aqui o tempo de processamento médio e, no pior caso,
né? Lembrando que o tempo de processamento é o tempo em que é necessário para que em cada marca de tempo o kernel realize a conferência de qual temporizador vai estourar naquela marca de tempo. Aqui na terceira coluna, a gente tem o tempo de inserção, médio e no pior caso, e na coluna mais à direita, o consumo de memória de cada um dos métodos. Então, nós vimos, por exemplo, que na lista ordenada, a gente precisa comparar apenas com o primeiro elemento da lista. Então, é um algoritmo bastante eficiente aqui, da ordem de 1. Né? Porém, pode ter o caso em que mais de um temporizador vão estourar ali naquela mesma marca de tempo. Então, pode ser que eu tenha que comparar com o primeiro e com o segundo. Ou com o primeiro, com o segundo e com o terceiro. Né? Então, a gente pode ter uma ordem maior. Porém, na hora de inserir, a gente precisa reordenar toda a lista. Então, a gente já tem uma complexidade maior, na ordem de n. E assim, a gente pode visualizar aqui, né, a complexidade computacional para a inserção e para o processamento de cada um desses métodos. Em geral, os sistemas operacionais de tempo real possuem a marca temporal denominada TIC. Né? A gente já viu isso. Ela é utilizada para gerenciar todos os eventos temporais do sistema operacional. E a definição da frequência do TIC ela é fundamental para o desempenho do sistema. Se essa frequência for muito alta, o consumo de energia e de tempo para as marcas temporais se eleva. Se a frequência for muito baixa, ocorre a redução da resolução dos temporizadores do sistema, né, dos temporizadores soft, que dependem da marca temporal. Na prática, o valor de 1 kHz é comumente utilizado. Isso vai dar uma periodicidade de 1 milissegundo. Porém, em alguns sistemas, comumente os sistemas alimentados por bateria, eles necessitam funcionar apenas com periodicidades bem maiores do que esse 1 milissegundo, às vezes periodicidades de minutos ou até de horas. Portanto, se a cada 1 milissegundo eu preciso sair do modo de baixo consumo, realizar o meu processamento e voltar para o modo de baixo consumo, isso é extremamente ineficiente. E aí temos aqui um exemplo do consumo de energia a cada execução do nosso sistema. Né? Então aqui, ó, na marca 0, ele sai do modo de baixo consumo, executa um determinado processamento e depois volta. Em 1 milissegundo ele sai, executa um processamento e volta. Então, a cada 1 milissegundo eu tenho aqui um consumo de energia. Isso vai dar para a gente um consumo médio marcado aqui nessa curva em rosa. Alguns sistemas operacionais, eles possuem o suporte ao modo que a gente chama de tickless. E aí o que acontece? Nesses sistemas, eles avaliam os eventos temporais aguardados por todas as tasks e reconfiguram o periférico responsável por gerar as interrupções da marca de tempo. Então, por exemplo, se todas as tasks do meu sistema não precisam de nenhum evento, ou seja, não precisam executar dentro dos próximos 10 milissegundos ou dentro dos próximos 10 segundos, por que eu vou ter uma interrupção a cada 1 milissegundo me fazendo consumir energia? Eu posso reconfigurar o periférico do timer hard e ele vai gerar uma interrupção só lá na frente. Aqui nós demos um outro exemplo. Imagina que a marca de tempo desse mesmo sistema aqui, né, que realiza esse mesmo processamento, fosse alterada para 5 milissegundos. A gente só teria picos de consumo de energia a cada 5 milissegundos. O que isso ia gerar para a gente? Um consumo médio, ó, bem menor, representado aqui nessa curva em azul mais claro. Então, para esses sistemas específicos que precisam ter bastante eficiência energética, né, para sistemas de sensoriamento alimentados por bateria, que vai fazer leituras bastante espaçadas, esse modo tickless ele é bastante eficiente, pois ele vai permitir que a gente reduza o consumo médio de energia e aumente assim a duração da nossa bateria ou da nossa fonte de energia. Com isso, a gente encerra o conteúdo deste vídeo. Até mais!